E aí, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós iremos ler no livro de 2 Crônicas, capítulo 4, 5 e 6, o altar e o tanque de fundição. Salomão também mandou construir um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de altura e 4,5 metros de altura. Ué, é isso mesmo. E o fez o mar de fundição, uma piscina de metal fundido, redonda, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Foi necessário usar um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Ao redor da borda de fora desse tanque de metal, que media 13,5 metros, havia 2 carretas de figuras de touros de bronze que tinham sido fundidas todas em uma só peça junto com o tanque. O mar de fundição se apoiava sobre as costas das 12 obras de arte em forma de touros de bronze que olhavam para fora, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O tanque estava fixado sobre os touros, cujas pernas traseiras estavam todas voltadas para dentro. A espessura do mar de fundição era de 4 dedos e a sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 600 mil litros. Fez também 10 pias e colocou 5 à direita e 5 à esquerda, para lavar tudo o que pertencia ao sacrifício, porém o tanque era usado para os sacerdotes se banharem. Produziu 10 candelabros de ouro, seguindo o que havia sido orientado a respeito deles, e os depositou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também construiu 10 mesas e as colocou no templo, 5 à direita no lado sul e 5 à esquerda no lado norte. E fez ainda 100 bacias de ouro para aspersão. Edificou ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, e as respectivas portas revestidas de bronze, e pôs o tanque no lado sul, à direita do canto sudeste do templo. Finalmente, Hurão-Abi fabricou os jarros, as pás e as bacias para a aspersão, e assim completou toda a obra que fora colocada em suas mãos pelo rei Salomão para a casa de Deus. As 2 colunas e os 2 capitéis em forma de taças no altar das colunas, os 2 conjuntos de correntes que adornavam os 2 capitéis, as 400 figuras de romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com suas 10 pias, o mar, como era chamado o tanque piscina, e as 12 esculturas de touros que o sustentavam em seus lombos, os jarros, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afins, todos esses objetos fabricados por Hurão-Abi para o templo do Senhor sob as ordens do rei Salomão. Era de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zereda, que o rei mandou fundir em moldes de barro. Salomão orientou os seus obreiros para que fossem fabricados todos esses utensílios em grande quantidade, de modo que nem se podia calcular o total do peso de bronze usado. Assim Salomão fez todos os objetos para a casa de Deus, o altar de ouro, as mesas para os pães da propiciação, isto é, consagrados, os candelabros de ouro puro com as suas respectivas lâmpadas para queimarem diante de Debir, isto é, a fim de iluminarem a entrada do Santo dos Santos, conforme tudo quanto fora projetado, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro puríssimo, como também os cortadores de pavio, as bacias para a aspersão, as colheres e os incensários de ouro puro. No caso da entrada do templo, tanto as portas internas do Debir, o Santo dos Santos, como a porta do Equel, átrio principal, o salão maior do templo, era de ouro. As festas de Davi no templo. Deste modo se concluiu toda a obra que Salomão fez para a casa de Yahvé, o templo do Senhor, e Salomão mandou trazer tudo quanto seu pai Davi havia consagrado, isto é,
todos os objetos de ouro, prata e todos os utensílios sagrados, e depositou-os no tesouro do templo de Deus. A arca é levada para o templo. Então Salomão congregou os anciões, as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os principais das famílias dos filhos de Israel, para fazer subir da casa de Davi, que é Sião, a arca da aliança de Iavé. E todos os homens de Israel juntaram-se em comunhão ao rei por ocasião na festa no 7º mês. Depois que todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas transportaram a arca e a conduziram juntamente com toda a tenda do encontro e seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia congregado a ele perante a arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Assim, os sacerdotes trouxeram a arca da aliança de Iavé para o seu lugar, ao Debi, o santuário interior do templo, a saber, ao Santo dos Santos, o lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão longas que as pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno, mas não de fora dela, e elas permanecem lá até nossos dias. No interior da arca havia exclusivamente as 2 tábuas que Moisés tinha depositado quando estava em Horebe, onde Yahvé firmou uma aliança com os israelitas depois que abandonaram o Egito. Deus toma posse do templo. Ora, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, e de fato todos haviam se consagrado, não importando a divisão ou a classe de seus grupos, os levitas, músicos, cantores, todos eles, isto é, Asaf, Emã, Gedutão e os filhos e parentes deles, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, também estavam em pé ao lado do oriente do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Os que entoavam as trombetas e os cantores louvavam e agradeceram a Yahvé a uma só voz. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em seguida toda a casa se encheu da nuvem da glória de Yahvé. Deveria ser algo maravilhoso, né? Uma alegria imensurável, inenarrável, né? É a presença de Deus em nossas vidas, né? Na nossa frente. Aleluia! De tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou todo o templo de Deus. Ouviu um barulho aí? Barulho? O rei louva a Deus e abençoa o povo. Então Salomão tomou a palavra e exclamou: Yahvé advertiu que habitaria numa nuvem escura. Eu de fato construí um templo para a tua morada, um lugar de honra para a tua eterna habitação. Em seguida o rei virou-se e abençoou toda a congregação de Israel, que ali estava reunida, e se colocou em pé. Salomão bradou: Bendito seja Yahvé, o Senhor Deus de Israel, que cumpriu pelas suas poderosas mãos tudo quanto prometera com sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe afirmou: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para nela edificar um templo para o meu nome, nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Mas escolhi Jerusalém para que o meu nome permanecesse ali, e escolhi Davi para governar sobre o meu povo Israel. Meu pai Davi tinha no coração e na alma o objetivo de construir um templo em homenagem a Yahvé, o nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas Yahvé lhe advertiu: Fizeste bem em alimentar em teu coração o propósito de construir uma casa para a habitação do meu nome. Contudo, tu não erguerás um templo, mas sim teu filho, que descenderá de ti. Esse sim edificará uma casa ao meu nome. Assim o Senhor cumpriu a sua palavra. Sou o sucessor de meu pai Davi,
e agora ocupa o trono de Israel, como Yahvé havia prometido, e construir o templo em honra a Yahvé, o nome do Senhor, o Deus de Israel. Depois tem em sua casa a Arca da Aliança, na qual estão guardadas as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que ele mesmo estabeleceu com todos os filhos de Israel. Oração de consagração do templo. Em seguida, o rei Salomão postou-se diante do altar de Yahvé, em frente de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos. Ora, Salomão mandara construir uma plataforma de bronze, medindo 2 metros e 25 centímetros de comprimento e de largura por 1 metro e 35 centímetros de altura, posicionado no centro do pátio externo. O rei subiu na plataforma e prostou-se de joelhos diante de toda a comunidade de Israel. Ergueu as mãos em direção aos céus e orou. Ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti nos céus nem na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor e misericórdia para com os teus servos, que de todo coração andam de acordo com a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca a fizeste e com teu braço forte a estabeleceste, conforme se pode observar aqui agora. Sendo assim, ó Yahvé, Senhor, Deus de Israel, cumpre ainda outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando afirmaste: jamais faltará diante de mim sucessor que se assente no trono de Israel, contudo que teus descendentes guardem o meu caminho para andarem na minha Torá, lei como tu andaste na minha presença. Ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, cumpre-se agora também a tua palavra que empenhaste ao teu servo Davi. Todavia, na verdade, habitaria Deus com os seres humanos na terra? Nem os céus e os céus dos céus podem se abrigar, muito menos este templo que construí. Contudo, atende a oração e a súplica do teu servo, para ouvires o clamor e pedido de misericórdia que teu servo derrama diante de ti neste momento. Ó Senhor meu Deus, que os teus olhos estejam voltados diante dia e noite para esta casa, templo sobre o qual afirmaste que colocarias o teu nome, a fim de que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e o rogo de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para esse lugar. Ouve desde os céus, e quando ouvirem, concede-nos o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar nesta casa, escuta dos céus e ajuiza com misericórdia. Julga os teus servos, retribui ao culpado o que de fato lhe cabe, fazendo recair sobre o pecador o pecado do seu erro, e declara sem culpa o inocente, concedendo-lhe o que o seu procedimento correto merece. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e rogando a ti nesta casa, ouve dos céus e perdoa o erro de Israel, teu povo, e o faz retornar à terra que deste a ele e aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles pecado contra ti, e eles orarem com sinceridade, voltados para este lugar, confessarem o teu nome e se afastarem da prática do pecado, por os teres afligido. Escuta do céu, perdoa o pecado e os erros dos teus servos de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho da vida e envia chuva sobre a tua terra, que concedeste ao teu povo por herança. Se ocorrer um tempo de fome ou enfermidade sobre a terra, se houver seca, ferrugem, mofo, gafanhotos, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou ainda quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou apelo por misericórdia for elevado a ti por um israelita ou por todo o ajuntamento de Israel, teu povo, cada um refletindo e sentindo as suas próprias aflições e responsabilidades, estendendo as mãos na direção desta casa. Ouve dos céus o lugar da tua habitação,
Perdoa e trata cada pessoa de acordo com o que merece, uma vez que só tu conheces o íntimo de cada um de nós. Sim, só tu conheces o coração do ser humano. Deste modo, eles te temerão e andarão em conformidade com a tua vontade durante todo o tempo em que viverem sobre a terra que concedeste aos nossos antepassados. Ouve a oração do não-judeu, é um título aqui interessante. Mesmo o estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel e que veio de uma terra distante por causa do teu magnífico nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier a orar voltado para esta casa, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende também a súplica daquele que não é nascido judeu, a fim de que todos os povos da terra conheçam Yahvé o teu nome e te obedeçam com amor e reverência, como deve agir Israel, o teu povo, e saibam que este tempo que levantei traz o teu nome. Ouve, Israel, o teu povo, nas aflições. Quando o teu povo sair à guerra contra os inimigos, seja qual for o caminho pelo qual os enviares, e orares a ti voltados para a cidade que escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome. Escuta, pois, dos altos céus a sua oração e o seu rogo, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, porquanto não existe ser humano que não peque e cometa erros, e tu te indignares contra essa tua gente, e os entregares às mãos dos inimigos para os castigarem, de modo que os levarem em cativeiro para alguma terra longínqua ou próxima, se caíres em si na terra estranha, para onde forem conduzidos como escravos, e lá se arrependerem e se converterem confessando: pecamos, nos desviamos, agimos com rebeldia, perversidade e praticamos o mal. E lá nas terras de sua deportação, se voltarem sinceramente para ti, de todo o coração e de toda a alma, entre os povos do teu exílio, para onde foram mandados os cativos, e orarem voltados para a tua terra, que deste a seus pais, para a cidade que escolheste, e para o tempo que levantei em honra a teu nome. Então, dos altos céus, lugar da tua plena habitação, ouve a sua petição e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Conclusão da oração do rei de Israel. Portanto, ó meu Deus, estejam neste momento os teus olhos observando tudo quanto aqui se passa, e atentos aos teus ouvidos às orações e súplicas declaradas a ti neste lugar. Agora, pois, levanta-te, ó Yahvé, Senhor Deus, e vem para o teu lugar de repouso, tu e a arca do teu poder, que os teus sacerdotes estejam vestidos de salvação e os teus santos se alegrem na tua bondade, ó Yahvé, Senhor Deus. Ó Yahvé, Senhor Deus, não rejeites o teu ungido, recorda-te das tuas misericórdias e promessas afirmadas ao teu servo Davi. E aqui nós finalizamos o capítulo 4, 5 e 6, beleza? Muita coisa interessante aí, né? Que nos livros anteriores, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, nós não, né? Assim, talvez passou despercebido, mas está aqui nas crônicas, beleza? Com mais detalhes, com mais intensidade, beleza? Fiquem todos na paz e até a próxima.